Bom, gente, quando a gente fala de autoestima, naturalmente a gente está dizendo o quê? De uma pessoa que ela se respeita, que ela se gosta, que ela está sempre para cima, uma pessoa extremamente agradável, porque você já viu pessoas com baixa autoestima, como elas são até meio depressivas, como elas parecem que elas querem chamar a atenção, não pelo bom que elas são, mas pelo aspecto negativo delas mesmas, e que isso também é uma forma que nos fomos ensinados assim, né? Parece que se a gente se colocar como um coitadinho, como aquele que sofre muito, como tem aquelas coisas, né, que nós não somos pessoas assim tão boas, somos pessoas tão cheias de defeitos, parece que a gente confunde isso com uma certa humildade, com não querer ser um demitido e tudo mais. Então, o primeiro passo, né, para que você tenha realmente uma autoestima extremamente elevada, é você gostar de você mesmo, né? Daí você fala assim, como é que eu vou gostar de mim mesmo? Se autoestima é gostar de mim mesmo, a Maura está me dando o primeiro passo, gostar de mim mesmo, e eu não sei gostar de mim mesmo. É ser quem você é. Olha bem, ser exatamente quem você é. É você não querer nem ser mais nem menos. É você sim reconhecer até aqueles aspectos um pouquinho que estão ainda em desenvolvimento, que você ainda não está... não é tão boa em algumas coisas, mas principalmente reconhecer e saber exatamente naquilo que você é bom e gostar disso. Gostar da pessoa que você é por inteiro. Às vezes as pessoas não gostam, elas até reconhecem alguma coisa delas, mas elas não gostam daquele jeito delas serem. E se você não gostar do seu jeito de ser, quem é que vai gostar? Você acha que alguém vai gostar? É a mesma coisa que sei lá, uma pessoa que vai vender algo, os bons vendedores sempre dizem, eu preciso gostar do produto que eu estou vendendo, porque daí eu vendo, né? Porque eu gosto. Agora, se ele já olha aquele produto e fala, isso daqui não é tão bom, ele não vai conseguir vender. Né? Então, como é que a gente vai se relacionar com as pessoas se antes a gente não se relacionar bem conosco mesmo? Então, o primeiro passo é você gostar de você por inteiro. E quando eu falo gostar de você por inteiro, é gostar tanto das suas qualidades positivas quanto das suas qualidades a serem aperfeiçoadas. Eu não gosto de usar a palavra negativo ou defeito, né? Mas seria mais ou menos isso. Você vai gostar até do seu jeito, às vezes um pouco mais explosivo de ser, o seu jeito um pouco mais direto de ser, o seu jeito mais retraído de ser. É o seu jeito e você gosta de você desta maneira. Então, o primeiro passo é você gostar de si. O segundo passo é você respeitar a sua vontade. Aí você fala assim, moça, como é que é? Respeitar a minha vontade? Isso tem a ver com autoestima? Claro que tem a ver com autoestima, porque se você é aquela pessoa que não tem uma vontade própria, para você tanto faz como tanto fez, a vontade do outro é que prevalece, a sua vontade não prevalece e você não coloca a sua vontade, você não chega e fala assim, olha, eu quero isso, eu não quero isso, de uma maneira sem ser uma imposição. Porque quando a gente impõe é ruim. Olha, eu quero isso, acabou-se, cala a boca, que é o que eu quero. Daí você fica sendo mais um ditatorial. Mas você poder colocar a sua vontade de uma maneira suave, delicada, mas sem se omitir, sem ficar com receio de dizer aquilo que você quer, porque vai agradar ou desagradar alguém. Não, você tem que colocar exatamente o que você quer em todos os sentidos. Né? Então, aqui... desculpe, né? Eu estava falando e esqueci de colocar o primeiro desafio, que seria o desafio de você gostar de si mesmo. Então, gostar de si mesmo significa você se olhar por inteiro e falar, eu sou assim. Né? Então, o seu desafio será, neste primeiro ponto, dizer para as pessoas exatamente como você é. Então, você vai falar para o seu cônjuge, para uma amiga, para um filho, para quem você quiser, e fala assim, sabe, gente, eu sou assim, uma pessoa extremamente alegre, uma pessoa extrovertida, mas de vez em quando eu me irrito e falo coisas até indevidas. Mas assim sou eu. Você pode dizer isto de você, se assim você o é. Então, você vai primeiro ver como você é, e vai dizer com muita graça, tanto o seu aspecto positivo quanto o seu aspecto não tão positivo, tá certo? Então você vai dizer isso, esse é o primeiro desafio, então anote aí, né? O primeiro passo é gostar de si mesmo e para isso você vai dizer para as pessoas exatamente como você é,
com muita alegria. E nós estamos aqui no segundo passo, que é respeitar a sua própria vontade. Seja no que for, se você quer ir no cinema, se você não quer ir, se você quer fazer um tipo de trabalho ou se você não quer, o que você quer, você vai colocar de uma forma suave a sua vontade. E o desafio está em justamente você dizer sempre qual é a sua vontade. Sempre, 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 sempre. E com isso, quando você diz qual é a sua vontade, você deixa o outro livre para também fazer aquilo que ele quer. Então, fazer aquilo que a gente quer e ter a expressão da nossa própria vontade nos faz sentir muito bem. É um sentimento de liberdade que você tem. E quando você se dá essa liberdade, naturalmente você também dá essa liberdade para o outro. Porque se você não impor a sua própria vontade para você e se colocar, você vai, de uma certa forma, querer que o outro faça a sua vontade. E aí gera-se dependência, você vai ficar muito irritado com o outro, muita cobrança para com o outro. Então você deixa de fazer o que você quer para que o outro faça aquilo que você quer e depois o contrário também. Então aí você não vai ser nunca feliz, porque o outro nunca vai fazer exatamente como você quer. Então, se você quer, você vai lá e você faz. Faça a sua própria vontade prevalecer. E mesmo que você fale, mas como é que eu vou fazer a minha vontade prevalecer se o outro quer uma outra coisa? Respeite a vontade do outro e assim ele respeitará a sua também. Certo? Então, o desafio por aqui é você falar exatamente aquilo que você quer fazer. Você vai dar a sua opinião, custe o que custar. Tá certo? Mesmo que você queira se encolher, não quero dar a minha opinião, você vai dar esta sua opinião. Para que a gente possa dar a nossa opinião, né, nós vamos aqui para o terceiro passo, que é o se valorizar. Quando a gente fala de valorizar, as pessoas falam assim, mas eu me valorizo. Eu falo assim, será? Às vezes a gente não tem, a gente parece que tem vergonha de dar até uma nota para nós, né, de dizer exatamente o quanto que, qual é o valor que você tem daquilo que você faz. Então vamos supor que você, sei lá, seja uma dona de casa. Qual é o valor que você dá para este seu trabalho? Se você executa um trabalho em qualquer empresa, qual o valor que você dá? Não o valor monetário, mas se você tiver que estipular de 1 a 10 ou de 0 a 10, qual é o valor que você se dá? Isso é extremamente importante, porque é a partir deste valor que as pessoas também vão te valorizar. Uma pessoa que não se valoriza, ninguém o valoriza. Aquela pessoa que não sabe exatamente qual é o peso que ela tem em relação às coisas que ela faz, isso é muito difícil. E quando a gente fala até de valor, nós estamos dizendo até às vezes de poder cobrar algum serviço que a gente faz financeiramente. E pessoas que trabalham de uma forma autônoma, elas têm essa dificuldade, né? Quanto é que eu vou cobrar por isso? Quanto é que eu vou cobrar por aquilo? Parece que ela não sabe dimensionar qual é o valor daquilo que elas estão fazendo. Então, o desafio para esse de se dar o valor, eu quero que você, naquilo que você faz, me diga agora qual é a nota que você dá para o que você faz. Se você é uma amiga e você fala dentro do jeito que você é de uma amiga, que nota você dá para isso? Eu falo assim, poxa, eu sou uma amiga nota 10. Ou eu falo assim, eu sou uma amiga nota 5. A nota que você dá. Sem colocar nem mais nem menos, é a nota que você dá. Você pode se considerar uma pessoa que na amizade, por exemplo, você não se considera tão boa. Tudo bem. O valor eu tenho, enquanto amizade eu sou uma pessoa 3, ou enquanto amizade eu sou uma pessoa 10, mas em relação ao meu trabalho, que eu realizo, o valor que eu dou para este meu trabalho que eu faço é 10, eu sou 10 nisso. Então você começa a vestir essa camisa e a falar em alto bom tom em várias áreas da sua vida. Qual é o valor que você dá para aquilo que você é, para aquilo que você faz. Tá certo? E o nosso quarto passo, né, que é o nosso autorreconhecimento e o reconhecimento do outro. Quando a gente fala de autorreconhecimento,
é você reconhecer exatamente quais são as suas qualidades, quais são as suas não qualidades, e é você não ficar vendido no feedback da opinião do outro. Sabe aquelas pessoas que em tudo elas vão perguntar para outra pessoa se eu estou bem vestida, isso aqui ficou bom para mim, você acha que eu faço isso, você acha que eu faço aquilo, o que você achou daquilo que eu fiz? Daí a pessoa, conforme a pessoa vai dizer, né, então você fica vendido, quer dizer, é o reconhecimento do outro que me faz reconhecer a mim mesmo. Isso se dava quando a gente era criança, lá pequenininho, quando a mamãe chegava para você e falava assim, nossa, você tá bonitinho. Você fala assim, nossa, então eu sou bonitinho. Mas depois que você cresce, você tem um espelho que você pode olhar e você mesmo saber qual é a sua opinião que você tem sobre si mesmo, sem necessariamente ficar tão vendido ao reconhecimento do outro para se reconhecer. E nessa história do autorreconhecimento, tem até aquela história quando alguém te elogia, né? Como às vezes a gente não consegue nem receber, às vezes, algum elogio, até por uma falta de autoestima. Então alguém te faz algum elogio, você fala assim, imagina, são teus bons olhos que o dizem, né? Quer dizer, você não reconhece que algo é teu, que tá no outro. E quando alguém também te critica ou fala algum defeitinho seu, o que você diz? São teus maus olhos que o dizem? Não, né? A gente costuma vestir a camisa, né? Nossa, eu sou isso mesmo, sou tudo isso, né? Então, deixe o olhar do outro para o outro e reconheça a você mesmo sem antes ficar o tempo inteiro vendido nesta opinião. Vendido no que vão dizer de você. Porque isso faz com que você encolha, se diminua, se recolha e fique esperando que alguém chegue lá e fale, você aí, vem pra cá. Daí você sai todo felizinho, então eu vou. Não, já esteja ali. Reconheça o seu papel, a sua função, né? O que você faz, o que você gosta, quem você é, e não fique vendido. O outro pode dar uma opinião, a opinião é dele, você já tem a sua a seu respeito. Você pode ouvir a opinião do outro, pode enriquecer e ampliar a sua visão, mas tenha de antemão a sua opinião sobre tudo. Depois você amplia com a opinião do outro, mas não que o outro vá ditar aquilo que a sua própria opinião. Tá certo? E o nosso o quinto passo é a autoconfiança. Daí você sabe para mim, nossa, como é que eu desenvolvo autoconfiança? Quando eu falo sempre dessa palavra confiança, a palavra me vem enfiar, né? E eu tenho essa imagem de um grande tapete, onde nós poderíamos estar fiando. Então eu falo assim, olha, eu vou fiar daqui e você vem fiando do outro lado. E aí a gente se encontra no meio deste tapete. Daí você tá lá afiando o seu ladinho aqui, não sei o que, daí de repente quando você vê, a outra pessoa não está afiando a parte dela. Daí você fala, nossa, se eu estou fazendo aqui a minha parte e você não está fazendo a sua parte, eu não posso mais confiar em você. E daí a gente abandona aquela pessoa e aquele trabalho que se propôs a fazer junto. Essa mesma forma acontece conosco. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, se propõe a fazer algo, e daí de repente a gente não faz aquilo que a gente mesmo se propôs. Neste momento, o que a sua mente inconsciente ela está dizendo? Essa pessoa não é confiável. Porque quando você fala, eu vou fazer tal coisa, há toda uma movimentação interna dentro de você, as suas mentes, consciente e inconsciente, começam a trabalhar e falam assim, nossa, ela vai fazer isso, então vamos aqui ajeitar a situação para ela fazer. E daí na hora H, a pessoa não faz. Daí numa próxima vez, quando você vai querer fazer alguma coisa, você se compromete, fala, não, amanhã eu vou acordar e vou fazer isso, 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 e de repente você acaba nem fazendo, toda essa movimentação energética que iria te impulsionar para você realmente ter força para fazer, a sua mente consciente já diz, melhor nem se mexer, porque essa pessoa não vai fazer. Fala, 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 mas não faz. Ou seja, você começa a perder a sua própria autoconfiança. E toda a sua mente inconsciente também registra isso e não te dá o impulso para que você realize aquilo que quer.
Então, a autoconfiança, ela é adquirida e você adquire isso quando você realmente cumpre aquilo que você diz que vai fazer. Seja um curso que você inicia, uma caminhada no parque que você se comprometeu, desde as coisas mínimas às coisas máximas. Isso vai fazendo com que você fale assim, poxa, eu posso confiar em mim, porque quando eu falo que eu faço algo, eu realmente faço aquilo. Isso te traz muita alegria, essa autoconfiança faz com que você fique forte. Então as coisas podem acontecer, milhões de coisas na sua vida, mas quando você tem essa autoconfiança, pode acontecer o que for, que eu sei que eu vou dar conta, porque eu vou fazer aquilo que eu me propus. Então, isso vai aumentando a sua autoestima. Você começa a gostar de si. Você se olha no espelho e fala, poxa, você é uma pessoa bacana, né? Você é alguém confiável, porque você realmente faz as coisas que você diz que vai fazer. Você está tecendo, sim, aqui o tapete da sua vida. Você não está abrindo mão dele. E na hora que você está tecendo esse tapete, você não está preocupado se o outro vai reconhecer que você está fazendo ou não. Você sabe o que você tem que fazer e você começa a fazer. E você tem um valor para isso, porque você dá valor a isso que você está realizando. Então, e você gosta, porque é algo que te faz bem. E esse tapete pode ter alguns defeitinhos aqui e lá que você mesmo olha e percebe que ele, às vezes, tem algum pontinho que não saiu bom. Você não precisa esperar que alguém chegue, ponte o dedo e fale, nossa, este tapete que você está tecendo tem um buraco aqui, esse ponto não está bom. E você se debulhar em lágrimas, olha o que falaram de mim. Você pode falar assim, realmente eu sei que esse pontinho está aí, mas é assim mesmo que eu vou fazer esse tapete. Então você já tem o seu próprio reconhecimento. Então percebe que a autoconfiança e todos esses pontos que eu estou dando para vocês, eles se interligam e vão moldando e criando o que nós chamamos de autoestima. E o sexto passo, extremamente importante para que você fique cada vez mais forte e firme com a sua autoestima, é a autodeterminação. E o que vem a ser uma pessoa determinada ou autodeterminação? É quando você determina uma ação. Você determina o que você vai fazer. Você sabe exatamente, você faz um planejamento, você se organiza e você não segue deste seu planejamento. A hora que você diz, isso que eu quero fazer, pode acontecer o que for, pode vir quem for que não vai te desviar do seu caminho, porque você sabe aonde você tem que ir. Então, esta sua determinação te traz uma força. E quando nós falamos de autoestima, nós estamos dizendo da força desta pessoa em realmente colocar no mundo exatamente o que ela é, o que ela gosta, o que ela quer, com a sua própria opinião, com o seu próprio reconhecimento, com a confiança de que realmente ela vai dar conta e finalizar e concluir uma tarefa. Seja prestar atenção como te dá um bem-estar muito grande quando você chega no final do dia e fala, uau, concluí, fiz aquilo que me propus, fui até o final, foi difícil, mas eu terminei, eu consegui aquilo. Isso te traz um bem-estar. Tudo que nos traz um bem-estar aumenta a nossa estima em relação a nós mesmos. E tudo que nos traz um bem-estar nos coloca, às vezes, lá para baixo. Agora, vocês têm que diferenciar um pouquinho o que seria essa autodeterminação de uma pessoa teimosa, que às vezes a pessoa fala assim, eu não quero ser meio lá, vou fazendo, faço, me determino e não me desvio, então sou meio teimoso. O teimoso, ele está batendo a cabeça sempre na parede e obtendo uns resultados que ele não deseja. Uma pessoa determinada, ela está com uma visão mais ampla, ela coloca o objetivo num ponto onde ela quer chegar. E a hora que ela vai indo num caminho, ela vê que encontra algum obstáculo, ela vai desviando desse obstáculo porque ela tem um alvo certo. O teimoso, ele só bate no obstáculo, ele se perde até a noção de onde quer chegar. Então, uma pessoa com uma autoestima elevada, ela tem um propósito. Ela sabe, ela se determina uma ação porque ela fala, é lá que eu quero ir. E ela vai fazendo os contornos, né, mas sem se perder da onde ela quer chegar. E isso a torna uma pessoa vigorosa e extremamente feliz. Então, veja, o grande desafio que eu quero que vocês façam é dizer exatamente o que você gosta, dar uma nota de 1 a 10 para aquilo que você faz, né? Ter esse seu autorreconhecimento
E dentro dessa questão da determinação e da autoconfiança, eu quero que você se proponha em algo que você vai fazer e o faça. Se propôs, faça, conclua, do mínimo ao máximo. Não desvie a sua atenção daquilo que você mesmo se propôs. Confie em você. Seja você uma pessoa confiável para você. Não espere só confiar no outro. Confie em você. Porque ao momento que você confia em você, confiar ou não no outro já não é tão importante, porque você se banca naquilo que você mesmo quer fazer. Então, dessa maneira, realizando e trazendo esses 6 passos que eu estou dando para você, você se torna uma pessoa com uma autoestima elevadíssima. E daí não tem mais nada para ninguém. É você se gostando, é você se admirando, não está esperando que alguém te diga se você é bom ou não é. Você confia no seu tutano, você coloca uma visão e vai à frente na sua determinação. Você banca aquilo que você é. Você não cai em lágrimas por causa de alguns defeitinhos teus, nem quando alguém te aponta o dedo, porque todo mundo você já sabe, né? E você se gosta desses aspectos positivos e negativos que compõem o teu ser, porque somos seres em evolução. Ninguém está esperando uma perfeição total de um ser humano, mas nós estamos esperando que este ser humano se goste enquanto um ser humano, e ser humano é um ser em evolução. Então estamos no caminho, num caminho desta perfeição. E ao longo deste caminho nós vamos nos elogiando, nós vamos reconhecendo as coisas boas que a gente faz, vamos nos aplaudindo. Você mesmo, no final do dia, você fala, yes, olha que dia legal que eu tive, que bacana que eu consegui isso. Você não espera que alguém venha e te aplaude e diga, olha que bacana que você fez. Até pode te aplaudir, também é bom ser aplaudido, mas desde que você já antes tenha se aplaudido, desde que você já antes tenha reconhecido, porque se você só se reconhecer com o aplauso do outro, você vai estar vendido a isso e não vai saber quem você é. E vai duvidar às vezes, e vai achar que alguém falou uma coisa só por isso ou só por aquilo. Então tenha sempre a certeza de que a pessoa que mais gosta de você e a pessoa que mais pode gostar de você é você mesma. E quanto mais você gostar de você, mais as pessoas vão gostar de você. Quanto mais firme e forte você for nas suas opiniões, mais você vai deixar com que o outro também seja firme na opinião do outro. Quanto mais você completar as suas tarefas, ter a força da sua determinação, mais livre você vai deixar os outros também para completarem as tarefas deles, para fazer o que eles querem. Quanto mais você trouxer toda a força do seu espírito na ação constante da construção da sua própria vida e compartilhar tudo isso com quem quiser ser compartilhado, mais livre, mais leve, mais feliz você será. Então traga este amor próprio a você, porque essa é a sua maior riqueza. Traga as coisas boas que você já é. E cante glória e fale para todos os cantos exatamente quem você é, sem vergonha, sem achar que você está sendo metida. Nossa, se eu falar que eu sou boa nisso, vão dizer que eu sou metida. Se eu falar que eu sou boa naquilo, não. Né? Você não é metida. Metida você vai ser se você ficar numa forma exagerada e que não condiz com a sua realidade. Agora, se você realmente dizer exatamente naquilo que você é bom e naquilo que você não está sendo metida, você está simplesmente sendo o que é. Né? E se a outra pessoa acha isso o máximo, você então recebe isso como um elogio. Que bom, né? Que bom que o jeito normal e natural de eu ser, você acha o máximo. Que bacana! Mas isso não te envaidece. Isto simplesmente é gostoso de ouvir.